Olá, minhas queridas e meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Pois é, cá estamos nós, mais uma vez, não é? Para avançarmos num tema bastante delicado, mas sem dúvida nenhuma emocionante, não é verdade? Bem, você deve se lembrar, se é que você já participou do nosso encontro anterior, se não, eu vou aqui destacar. O tema dessa nossa série é uns aos outros. No encontro passado, nós falamos de um título todo especial. Nós fizemos uma introdução ao que nós chamamos de mutualidade cristã. Um assunto bastante delicado, mas muito, muito rico. Quem pôde participar, certamente, aproveitou bastante. Aliás, eu vou lhe dar uma dica. Se por acaso você não participou do nosso encontro anterior, faça isso. Entre no YouTube e busque a nossa reunião, nosso bate-papo passado. Por quê? Porque dará uma sequência nesse conjunto de informações que nós passaremos ainda hoje, tá bem? Que coisa boa, não é? Qual é o título de hoje? Amem-se uns aos outros. Bom, quando nós falamos no nosso encontro anterior de mutualidade cristã, nós estamos falando de um conceito, o conceito de mútuo, que também muitas vezes nós usamos a palavra recíproco. E essa mutualidade, essa reciprocidade significa eu e você, meu e teu, tem que ser recíproco, tá bem? Então, existem ações que podem ser desenvolvidas unilateralmente, mas existem ações que é necessária a mutualidade, a reciprocidade. Hoje nós falaremos sobre o amor. O amor isoladamente pode ser visto como uma ação unilateral. Eu posso amar e não saber se sou amado. Eu posso amar e não saber se eu estou sendo correspondido. Isso é perfeitamente normal. Mas temos lá emoções especiais para o nosso encontro de hoje. Não vou quebrar essa nossa ansiedade, tá bem? Vamos ficar assim um pouco na expectativa. Então, hoje, de maneira especial, nós vamos falar sobre um mandamento que está registrado em várias partes do Novo Testamento. Eu vou citar algumas ainda hoje. Uma delas é essa que você está vendo no quadro aí, na apresentação, que se encontra na primeira carta universal do apóstolo João, lá no 3º capítulo, versículo 23. Está lá escrito, então, na carta de João. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Gostaram? Então vamos lá. Vamos lá. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos orar ao Senhor? Pois bem, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, que privilégio nosso podermos falar de Ti constantemente, estudarmos a Tua palavra, recebermos a Tua orientação e praticá-la segundo a Tua vontade. Que privilégio, Senhor, que temos em poder compartilhar com as irmãs e com os irmãos que nos veem nesse momento tão preciosa riqueza, tão preciosa palavra, um manancial de conhecimento e de sabedoria que nos é dado graciosamente. Esse privilégio, Senhor, só é possível porque somos teus filhos, somos agraciados por ti. Assim te pedimos para que continues conosco, que teu Santo Espírito coloque na nossa mente, no nosso coração, a tua mensagem para esse nosso encontro de hoje. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome santo de Jesus, teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Amém, minhas queridas, amém, meus queridos. Bem, como nós falamos há pouco, então, nós vamos refletir nesse encontro sobre um mandamento. Amem-se uns aos outros. É imperativo, hein? É uma ordenança, nós temos que obedecer. Vamos nos lembrar das palavras do próprio Jesus, as palavras do próprio Jesus que foram registradas no Evangelho segundo João, lá no capítulo 15, verso de número 12. Atentem a esta pequena passagem que Jesus mesmo proferiu. Ele disse o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem não conhece esse versículo, não é? Nós conhecemos, já ouvimos falar, a gente repete. Por quê? Porque está na nossa mente, mas tem que estar no nosso coração. Tem que estar exatamente no nosso dia a dia. Essa ordenança de Jesus, ela é importante porque ela deve nos motivar. Então, na verdade, se você pensar bem, nós já observamos bem a referência destacada na primeira carta. E nós falamos antes da oração. Ela trata-se de um reforço desse mandamento deixado pelo próprio Jesus. Vocês se lembram, não é? Na carta de João, João reforça exatamente essa afirmação do próprio Jesus. E nesse contexto, antes da gente prosseguir, nós temos que pensar um pouco, temos que conversar um pouco sobre o conceito do amor, conceito de amor, o que é o amor, o que é amar, né? Que é um conceito bastante controverso e cheio de nuances. É muito importante que saibamos distinguir os conceitos. Vocês se lembram, eu bato muito nessa tecla, né? No encontro passado nós falamos do conceito de mutualidade, de reciprocidade, né? Nós falamos também do amor no encontro passado, nós falamos da comunhão, nós falamos da paz. Vocês devem lembrar desses conceitos que nós fomos buscar. Falamos da cultura de paz, a importância da cultura de paz. E hoje nós vamos reforçar o conceito de amor, que já foi mencionado no nosso encontro passado. Acontece que o mundo atual trabalha muito com o conceito de amor de forma bem desvirtuada em relação às orientações dos evangelhos, às orientações da própria palavra de Deus como um todo. Por que isso será? Nós, na língua portuguesa, temos uma dificuldade muito grande, às vezes, de encontrarmos o vocábulo adequado para externar o conceito. Então, isso acontece, mas não acontece só na língua portuguesa, acontece em diversas línguas. Por isso que muitas vezes é difícil você traduzir uma obra de um idioma para o outro. Por quê? Porque se a obra foi originalmente escrita naquele idioma, o autor que fala, claro, domina completamente aquele idioma, ele buscou as palavras daquele idioma para adequá-las aos conceitos que ele desenvolveu. Mas quando nós fazemos uma tradução, muitas vezes a palavra que está lá naquele idioma de origem do texto, do livro, da obra em si, quando nós tentamos traduzir para a língua portuguesa, nós encontramos dificuldades. A palavra amor é uma delas. A palavra amor, na língua portuguesa, ela é única e ela é bastante abrangente em termos de conceito. Rigorosamente, eu poderia dizer, existem muitos amores, tá certo? Muitos amores. Por isso que nós, quando lemos a palavra de Deus, o ideal é que a gente pudesse lê-la no texto original. Mas, claro, quem é que conhece grego aqui para entender o Novo Testamento, que foi escrito em grego, ou então em hebraico, quando nós pegamos aí os textos do Antigo Testamento? Não é assim, né? Nós não conhecemos esses idiomas. De vez em quando a gente conhece uma parte e tudo, algumas pessoas falam bem, exatamente. Então, são essas pessoas que nós podemos até explorar para adquirir mais conhecimento. Mas esse é o problema. Então, a palavra amor, em português, acabou tendo muitas utilidades, e isso acaba criando confusões, não é? E no grego, o conceito de amor, ele aparece com diferentes vocábulos. Só para você não ter que buscar isso na literatura, já vou antecipar,
Na língua grega, rigorosamente, existem oito menções de amor diferentes, mas nós não falamos geralmente esses 8 conceitos. Os próprios gregos também, eles se prendem muito mais a 4 desses conceitos, mas, na verdade, são 8. Então, eu vou citar esses 4 conceitos para os irmãos, para as irmãs que estão comigo nesse momento. Por quê? Porque são os 4 conceitos que se encontram na palavra de Deus em diversas partes. E quando são traduzidos para o português, aparece a palavra amor. Então, é esse o detalhe. Mas, rigorosamente, nós deveríamos fazê-lo por seção, por partes, tá bem? Então, acompanhem aí comigo os 4 amores que nós poderíamos dizer que aparecem no vocabulário grego. Nós temos o storgé. Storgé é um vocábulo grego que, traduzido literalmente para o português, é amor. Só que é um tipo de amor que se reflete entre irmãos, é um afeto entre irmãos. Então, eu poderia traduzir como amor fraternal, tá bem? Storgé é o amor que ocorre entre irmãos. Irmãos, quando nós falamos aí, pode ser irmãos na fé ou pode ser irmãos de sangue. Por quê? Porque é um amor que se manifesta em função do relacionamento, da convivência, tá certo? E muitas vezes esse amor ele cresce, esse amor ele é reduzido, às vezes desaparece. Às vezes a pessoa diz, puxa vida, né? Amei tanto aquela pessoa e ela me decepcionou, agora eu não amo mais. Pois bem, esse é um tipo de amor que acontece, é o amor fraternal. Não deveria ser assim, não é, minha irmã e meu irmão? Mas, às vezes acontece, são as decepções que nós temos e como somos humanos, muitas vezes nós falhamos, caímos nesta arapuca, vamos dizer assim, né? Daquilo que a gente poderia dizer... fui traído, né? Fui pego de surpresa, enfim, vamos lá. Um outro conceito também de amor, um outro tipo de amor que aparece no grego é o amor referente à amizade. E existe um vocábulo grego que traduz este amor, chama-se filia. Filia poderia ser o amor entre amigos, a amizade. Essa palavra filia é bastante usada, inclusive no nosso dia a dia. Veja quando você fala em filantropia, não é? Quando você se refere a algo que você tem simpatia, que você o faz de forma espontânea, voluntária, pela amizade. Você o faz porque você se sente bem. E isso também, às vezes, desaparece. Muitas vezes você se decepciona e para de ter uma atitude filantrópica. Também não deveria ocorrer, mas às vezes acontece. Nós temos outras palavras também que aparece esse radical filia. Por exemplo, orquestra filarmônica. É uma orquestra composta de músicos, musicistas que amam a música. Então, são musicistas que se dedicam voluntariamente, muitas vezes. Hoje, nem todos são voluntários, há muito musicista que é profissional, que tem a sua remuneração. Mas nós encontramos ainda as verdadeiras orquestras filarmônicas que dizem respeito a uma ação, a uma atividade voluntária, pela amizade. Nós temos uma outra palavra muito bonita, bastante utilizada aqui, eu deixei para o final exatamente por isso, que é a filosofia, não é? Filosofia. Então, você tem o quê? O filéu, você tem filia, você tem sofia. Sofia é sabedoria, remete a conhecimento, mas sofia é propriamente sabedoria. Então, filosofia quer dizer amigo do conhecimento, amigo do saber, da sabedoria. Tá? Então, filosofia poderia ser traduzida ao pé da letra como gosto pelo conhecimento, gosto pelo saber, tá certo? Pela sabedoria. Bom, mas então nós já falamos do storgé, o amor fraternal, filia, que é o amor entre amigos, que é a amizade,
E nós temos uma outra palavra também do grego, eros, né, que remete a um amor físico, a uma atração física. Pode chegar a ser uma atração sexual, não é? Então, quando você fala eros, eros é o amor sexual, é o amor da atração física, que um homem, por exemplo, externa em relação a uma mulher. Quando um rapaz vê uma moça e se sente atraído por ela, ou vice-versa, nós temos aí o amor eros, tá? Não necessariamente é algo obsessivo, não é? Aquela coisa maluca, doentia. Não, existe realmente a atração natural, que também não é necessariamente uma atração pecaminosa, é uma identificação que ocorre naturalmente. Ela pode chegar a ser até pecaminosa quando você chega a uma profundidade desse sentimento, que eu não vou me estender aqui, acho que você me entende muito bem do que eu quero dizer, tá bem? Então, quando nós falamos em eros, nós falamos em amor físico, amor sexual, uma apreciação física, uma apreciação sexual. Mas nós temos aí um quarto amor, esse é o amor que nós vamos nos apegar mais no nosso bate-papo de hoje, que é o amor ágape. Ágape também é uma palavra grega que quer dizer amor. Mas que amor é esse? Não é o amor fraternal, que nós já falamos que é o storgé, não é o amor entre amigos, que é a amizade, que nós já falamos que é filia, não é o amor eros, que é a atração física, a atração sexual. O ágape é o amor incondicional, é aquele gesto, é aquele sentimento que você tem por alguém que é incondicional. Você ama porque ama, independentemente do outro te amar ou não, independentemente de um eventual mal que essa pessoa te provocou, e se ela só te fez bem também não é o caso. Veja, você ama porque ama, eu amo porque amo. Esse amor incondicional é o amor ágape. E é esse amor que nós vamos nos prender nesse bate-papo de hoje para trabalhar esse conceito de amor uns com os outros, para dizermos o mandamento de Jesus. Lembre-se, retomando aquele versículo que nós citamos anteriormente, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos. Vocês estão vendo? Nos amemos significa que tem que ser uma ação recíproca, mútua, igual aquela que nós falamos na semana passada, no bate-papo anterior, tá certo? Claro que nós também comentamos que o amor pode ocorrer unilateralmente. Eu posso amar e não ser correspondido, mas o que Jesus quer, o que Deus quer de nós é um amor recíproco. Mas aí eu quero dizer, que amor é esse? É o amor storgé, que pode acabar? É o amor filia, que pode acabar? É o amor eros que pode acabar? Não, esse amor é o amor ágape, é o amor que nunca acaba. Se é ágape, nunca acaba. É o amor incondicional. E eu vou colocar para vocês aí no quadro o texto em português novamente, e embaixo eu vou colocar o texto em grego. Eu não tenho a pretensão de ensinar grego para vocês, até porque eu também não conheço o suficiente para poder manter um diálogo grego. Eu conheço algumas coisas do grego por causa dos meus estudos, sobretudo com relação à palavra de Deus. Então veja, o mesmo versículo em cima está escrito em português e embaixo em grego. E está grifado, olha lá, nos amemos. E embaixo em grego está escrito agapomen. Agapomen. Agapomen quer dizer nos amemos. Agape é amor. Está vendo? É o amor ágape. Agapomen quer dizer, é o amor entre eu e você. É bonito, não é? É para se empolgar mesmo, não é verdade? Concorda comigo? Eu não posso ficar simplesmente falando baixinho. Eu tenho que me empolgar. É o que eu estou sentindo, minha irmã. É o que eu estou sentindo, meu irmão. Tá certo? Vamos pegar aquele outro versículo, agora aquele versículo, né, pronunciado pelo próprio Jesus. Veja lá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Nós já lemos, mas eu vou colocá-lo novamente no quadro, em português em cima e em grego embaixo. Em português, está escrito lá, o meu mandamento é este, que vos amei. Olha,
agora é Jesus ordenando, mandando, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando aparece lá, grifado, vos ameis, então veja que em grego aparece agapate. Agapate quer dizer, você tem que se amar, vocês têm que se amar, tá certo? Vos ameis. Vamos ver uma outra passagem bastante interessante, na qual o próprio Jesus, ele nos fala, e agora de forma contundente, quando ele fala aos seus discípulos, pouco tempo antes dele morrer, não é? Da sua morte na cruz. Jesus diz isto aos seus discípulos. Ai, meu Deus, novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Veja que além de você amar, ele quer que nós nos amemos, que eu te ame, que você me ame. Com que amor? Com o amor ágape. Só veja lá de novo em grego, né? Está lá no versículo 34 e no versículo 35. Aparece novamente o agapate e o ágape. Agapate e ágape, ou seja, agapate quer dizer o quê? Que vos ameis uns aos outros. E ágape é o próprio amor. Tá claro? Perceberam, minhas irmãs e meus irmãos? Este amor que tanto Jesus nos fala é o amor de Deus, é o amor incondicional. Nós amamos porque amamos, sem interesse algum, sem esperar nada em troca. Muitas pessoas, minhas queridas e queridos, às vezes não percebem a grande diferença entre as ordenanças de Deus feitas ao seu povo e que estão registradas no Antigo Testamento e naquelas que estão no Novo Testamento. Existem diferença. Veja bem, a palavra de Deus é uma só. A gente reforça sempre isso, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tá? E a palavra de Deus está lá, Antigo e Novo Testamento. Nós cremos nisso, a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Pois bem, mas quando você observa as manifestações de Deus para com o seu povo, que estão registradas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente percebe algumas diferenças. Temos que perceber. Eu vou tentar chamar a atenção de você nesse sentido. No Antigo Testamento, Deus fala com uma mensagem dirigida a um povo, a uma nação, que deve se manter unida. Essa nação tem que estar unida, esse povo tem que se manter unido. E ele deve se conduzir com ética. Então, quando você vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde estão registrados os famosos 10 mandamentos, não é isso? Quando você tem lá os 10 mandamentos citados no capítulo 20 do livro de Êxodo, eles podem ser entendidos como uma carta de princípios, uma norma de conduta para o quê? Para uma nação. É como a nossa Constituição Federal. Só que a nossa Constituição Federal tem mais de 200 artigos, né? E essa Constituição que Deus dá ao seu povo tem 10. Não tem problema. É exatamente o quê? É uma ordenança, mandamento. Você tem que cumprir. É lei. Tá bem? Mas são ordenanças para quê? Para a constituição do povo, para uma conduta ética, moral. Tá bem? Quando você lê o Novo Testamento, Deus fala com uma mensagem de refinamento relacional, fala de relacionamento entre as pessoas. As mensagens, tanto de Jesus quanto dos apóstolos nas cartas, são de disciplina social, independentemente das nossas origens. Se eu sou de etnia A, B, C ou D, não importa qual é a minha etnia, qual é a minha nacionalidade, A, B, C ou D, não importa a minha nacionalidade, tá certo? Deus está falando conosco agora como pessoas que vêm de todas as tribos, todas as origens, todas as etnias. Nós somos hoje o povo de Deus. Nós, cristãos, somos o povo de Deus. Sim, é isto mesmo. Então, por isso que quando nós lemos o Novo Testamento, as mensagens têm um significado muito abrangente e muito profundo,
que acaba diferindo um pouco da mensagem do Antigo Testamento, que era uma mensagem dirigida para uma nação única, tá bem? Então, a boa nova de Jesus, ou o Evangelho, é para quem não conhecia Deus e que, por meio do Espírito Santo, foi despertado e conscientizado de sua eleição para usufruir das benesses do seu reino, mediante a graça do Senhor Jesus. O Antigo Testamento é dirigido para uma nação que já conhecia Deus, tá certo? Então, o povo hebraico, desde o seu nascimento, ele sabia da sua importância perante Deus. Nós, cristãos, não. Nós nascemos e nós não sabemos, não fomos ainda alertados se somos ou não o seu povo. Quando nós temos uma experiência pessoal, quando o Espírito Santo nos fala, quando o Espírito Santo nos chama, e nós percebemos que fomos escolhidos por Deus, somos atraídos pela sua palavra e praticamos essa palavra e atendemos às suas ordenanças, nós nos identificamos como filhos de Deus. Então, o Novo Testamento, ele é bastante interessante por causa disso, que ele fala com todos os povos e nações, não é apenas uma nação específica. Hoje, a nação de Deus somos nós, os cristãos, que aceitamos, que nós recebemos a sua palavra como única regra de fé e prática, tá certo? Então, nós podemos ver a clareza desse despertamento no texto de Paulo aos Coríntios. Quem não conhece 1 Coríntios 13? Todos nós, talvez você não tenha memorizado, mas quando a gente faz a leitura, a gente percebe, né, a importância dessa mensagem paulina ao povo de Corinto, que ficou até os dias de hoje e continua a ser atual. Eu não vou fazer a mesma leitura que eu fiz com os versículos anteriores, até por falta de tempo, então nós não vamos fazer essa comparação. Mas se você pegar o texto em grego, só aparece ágape. Então acompanhe a leitura de 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que amor que jamais acaba? O amor ágape. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior deles é o amor. Ah, minhas queridas e meus queridos, como eu disse, né, valeria a pena, não é? Mas tudo bem, por falta de tempo, não vai dar tempo mesmo da gente dar esse tratamento de texto comparando com o texto grego. Mas acreditem em mim, toda vez que aparece a palavra amor aí, no grego está ágape, tá bem? Bom, outra coisa que eu gosto de destacar todas as vezes que eu abordo esse tema, o tema amor,
E eu gosto de falar de outros sentimentos nem sempre plenamente entendidos. Quer ver? Eu vou pegar alguns exemplos aparentemente desligados desse nosso contexto, mas não são. Você vai juntar tudo daqui a pouco, você verá. Por exemplo, se eu lhe perguntar, qual é o contrário de frio? Pensa, qual é o contrário de frio? Bom, se você respondeu calor, você errou. O contrário de frio não é calor. O contrário de frio é quente. Calor não tem contrário, calor é calor. Tá bem? Eu vou lhe fazer outra pergunta. Qual é o contrário de bem? O contrário de bem. O contrário de bem, se você respondeu mal com U no final, você errou. Mal com U no final é contrário de bom e não de bem. Tá? O contrário de bem é mal com L no final. Tá? Por isso, nós temos a palavra bondade e maldade. Bondade é o ato de fazer o bem. E maldade é o ato de fazer o mal. Tá? L no final. Satanás tem aquele apelido, né? Príncipe do mal. Que mal é esse? É mal com L. Tá? E não príncipe do mal com U no final. Estão vendo? Muitas vezes a gente nem percebe isso, fala e nem percebe. Então agora vamos voltar para o nosso contexto. Se eu lhe perguntar, qual é o contrário de amor? Contrário de amor. Se você respondeu ódio, você errou. Ódio não é contrário de amor, ódio é contrário de paixão e não de amor. O contrário de amor é indiferença. Tá certo? A paixão é uma manifestação que muitas vezes atinge, né, sentimentos muito intensos. E, de repente, pode desaparecer e virar ódio, que é o contrário. Agora, amor, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que você esteja indo para algum lugar e encontra com determinada pessoa que você nunca viu na sua vida. Você olha para ela, se eu lhe perguntar, você ama essa pessoa? Você pode ficar na dúvida, como é que é? Amo, não sei, acho que eu amo, né? Mas como que eu vou amar? Não conheço a pessoa. Tudo bem, então você chegou à conclusão que você não ama. Agora eu te pergunto, você odeia aquela pessoa? Claro que não. Da mesma forma que você não a conhece e, portanto, não a ama, você também não a odeia. O que aconteceu aí foi o quê? Uma indiferença. O que significa que, na falta do amor, surgiu a indiferença. Então, o contrário de amor não é ódio, é a indiferença. Então, quando você é indiferente a uma pessoa, não necessariamente você a odeia e não necessariamente está apaixonado. Você está indiferente. E aí o amor é que poderá surgir e que você saberá o momento que isso aconteceu, tá certo? Então, o que eu quero dizer, minhas irmãs e meus irmãos, no contexto cristão, o amor é o amor ágape, é o amor incondicional, conforme apareceu em todos aqueles textos que nós lemos há pouco. O amor ágape nunca acaba, como disse o apóstolo São Paulo. E se por acaso você me disser que um dia já amou certa pessoa e depois de um tempo, por alguma razão, não a ama mais, com certeza, minha querida e meu querido, é porque aquele amor não era o amor ágape. Podia ser o amor fraternal, podia ser uma amizade, poderia ser uma atração física, mas não era o amor de Deus, tá? Era um amor puramente humano. Então, vamos voltar no início da nossa conversa, onde existe aquele mandamento, tá bem? Qual é o mandamento? Amemo-nos uns aos outros. Que amor é este? O amor ágape. Esta é a vontade de Deus, tá? Então, minhas irmãs e meus irmãos, se alguém me perguntar assim, mas como eu consigo cumprir esse mandamento? Bom, se de fato nós queremos cumprir este mandamento do Senhor,
pense comigo, de nos amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, o ideal é que esse amor seja recíproco, seja um amor mútuo, não seja unilateral. E o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para o nosso irmão, não com o olhar humano, mas com o olhar de Deus. Um olhar sem interesse, um olhar sem discriminação, um olhar sem destacar os defeitos do irmão. Aí eu consigo amar o amor ágape. Vocês se lembram de uma passagem de Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, quando Samuel foi enviado a Jessé, tem uma palavra muito, muito dura, mas ao mesmo tempo importante para nós. Diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Gostaram? Portanto, minhas queridas e meus queridos, nos amarmos reciprocamente não é apenas um desejo do Senhor para nós, é mais que um desejo, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. E pela fé, vamos fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. É isso aí. Que Deus a abençoe, que Deus o abençoe. Desejo a você todo o amor do mundo, o amor ágape, o amor do Senhor. Um beijo.